E o cartório, depois que você assumiu o cartório, era tudo aquilo que você imaginava, que você vinha estudando tudo? Eu falo, cara, não tem nada a ver com... Não, a parte do registro civil é bem parecido, sim. Até porque você precisa estudar bastante coisa da Teórica, prática, né? Sim. Que irei fazer ali. Exatamente. Mas o registro civil, eu falo que a gente visualiza melhor do que um registro de imóveis, assim. Porque é o nascimento, você vai fazer um assento de nascimento. Então, são os dados dos pais, da criança, um assento de óbito, né? O que vem. Então, é mais real. Então, na hora, quando você está estudando e a sua realidade ali depois, é mais parecida. Foi melhor, assim. O que é difícil é você atender o público, entender, ter o jogo de cintura, que é coisa que você só adquire com o tempo, né? Vai pôr esse nome mesmo no bebê? É verdade, né? Vocês podem fazer essa pergunta? A lei diz que a gente pode não registrar, né? Que até encaminha para o juiz, no caso, se a gente entender que o nome vai expor ao ridículo, né? Então, se não é qualquer nome. Então, pode ser um nome que eu não gosto, tem vários que eu não gosto. Sim. Mas eu não posso falar nada. Às vezes, assim, as pessoas... Agora melhorou um pouco, mas gostam muito de Y, W, 2 Ls, um monte de N, né? Aquela salada. Então, às vezes, você fala Vogal pra quê, né? É mais ou menos isso. Então, você fala, mas você não quer tirar um L? Vamos colocar um I? Às vezes, você dá uma dica, assim. Sim. Mas, a maioria das vezes, é melhor nem falar, porque as pessoas já vêm com o nome, às vezes já abordou coisas no enxoval, né? Então, assim, você pode até dar uma conversada, mas é muito difícil você convencer. Então, assim, aqui em Dracena, eu nunca tive problema de ter que mandar para o juiz, de ser um nome que vai... Porque, na verdade, é muito pessoal. Então, a pessoa chega para mim e fala, vou colocar meu nome do meu filho de Hitler. Aí eu não vou concordar. Aí fala, não, Hitler não, você vai estar expondo seu filho a uma situação, né? E aí eu encaminharia ao juiz, ou alguma coisa nesse sentido. Entendi. Mas um nome que eu, seja feio, vamos dizer assim, que... Não, eu acho que também a gente não pode interferir tanto assim. Entendi. Então, aqui eu nunca tive nada assim de nome... Tem até um caso interessante do seu alimentício. Acho que é o nome mais estranho daqui de Dracena. Alimentício. Que uma vez ainda o cartório era na Rua Brasil e ele passava sempre ali em frente. Um dia eu perguntei, mas por que o senhor chama alimentício? Ele falou, não, porque minha mãe viu numa lata gênero alimentício. E achou lindo alimentício, né? E colocou. Isso foi a história que ele contou na época. Ele já é falecido hoje. Então, acho que é o nome mais, assim, que eu me lembro agora de diferente. Cara, mas também... Alimentício. Porque, de vez em quando, a gente vê umas listas rolando na internet, um nome muito louco, né? Isso. Xerox, fotocópia. Walt Disney. Não, Walt Disney é clássico. Walt Disney é um clássico, Walt Disney é clássico. Michael Douglas, né? Aí quer colocar o nome americano no português, vira... O nome do meu pai era em inglês, né? Porque meu avô gostava muito de boxe e um dos lutadores da época era Joy Louis, né? Aí virou Joy Luiz, né? Bem abrasileirado, né? É melhor assim, ó. Já foi de vez. Meu pai já tinha até um acento no O. Joy. Né? Joy, pra já falar certinho, né? Mas falam Joy, né? Falam Joy. Hoje o pessoal fala mais... Joy, ficam falando. Americanizado do que... Fica quase um Zé Luiz. É legal a correspondência, né? José, Joel, era o que vinha. Qualquer coisa, né? Menos o nome. Podia ser assim na época da cobrança, mas aí acertava. Aí não tinha erro, né? Não falha. E quais são os trabalhos que o cartório oferece? Bom, a gente tem os atos que são de registro civil mesmo, né? Que é registro de nascimento, registro de óbito, o casamento. 2 óbitos. Não, sempre tem essa piadinha, né? Ai, que sem graça. Nós temos também o livro E, que são as transcrições, por exemplo, nasceu lá no Japão. A gente tem muito aqui, né, em Dracena. A criança nasceu no Japão. Aí registra no consulado brasileiro lá, chega aqui, transcreve nesse livro E e sai a certidão de nascimento. A pessoa conseguir fazer o RG, tudo, né? Tem para nascimento, casamento e óbito da mesma forma. Emancipação, interdição. Então, esses outros atos vão tudo para esse livro específico. E os outros livros, né, nascimento, casamento e o óbito são os principais. E nós temos também os atos de notas, que é o que a gente concorre, né, entre aspas, com o tabelião de notas. Nós fazemos autenticação, reconhecimento de firma, procuração e apostilamento. Aqui em Dracena, ainda que eu faço bastante reconhecimento de firma. Um cartório tem bastante movimento. Meu movimento de balcão diário é reconhecimento de firma, principalmente documento de veículo. Então, você vendeu o seu carro, você tem que reconhecer a firma que você vendeu, né? Tá comprando outro, você vai lá no cartório. A gente faz bastante essa parte do reconhecimento de firma. Aí a Mariana vai, erra o ano, coloca o ano de nascimento. Aí tem que pedir outro documento. Foi. Que gracinha. O Pedro ficou super feliz com você. Fazer o quê, né? Acontece. E não pode ter rasura, né? Não pode ter nenhuma rasura, então... Mas foi no documento da bis, né? Foi. Menos mal. Eu não ando de bis. Nem de bicicleta eu ando. Então...
Mas é complicado, que você não pode ter nenhum errinho, Sim, as pessoas não às vezes, pode, e sim. acontece, né? Ainda mais na época que a gente tá vivendo que cada vez se usa menos caneta, né? É. E eu, cada vez que eu vou assinar, eu falei, nossa senhora, Tem que parar e inclusive, fica só um pensar, risco. né? É A gente bastante. estava falando da minha idade e eu tinha que pôr o dia, tal, não sei o que eu tava preenchendo, né, o recibo. Aham. E nisso, falando da minha idade, eu coloquei Ai, o não. ano que eu nasci, entendeu? Aí foi onde eu errei. Foi isso aí, por causa da conversa. O que é um da ano conversa. muito incógnito, porque faz 10 anos que ela fala que tem 28. Mas é um outro assunto. Deixa Vamos pra lá. depois Deixa esse pra- aí, né? Eu também sou novinha, nem vem, hein? Então, nós não temos 28? 28, Ah, exatamente, então, exatamente. Bom, aí depois da autenticação e reconhecimento de firma tem procuração, né? Quando você vai passar poderes para alguém te representar você em algum ato, que também o Notas faz. E o apostilamento, que aqui em Dracena só o Registro Civil que faz, que é a legalização do documento brasileiro para ter validade no exterior. Então, é muito interessante, porque aqui em Dracena a gente tem muito muitos italianos aqui em Dracena. Então, o pessoal procura muito a cidadania italiana. Tem também de espanhol, tem de português, mas aqui a maior parte é de italiano. Então, você vai mandar seus documentos para a Itália, para o consulado aqui, né? Primeiro italiano, para você conseguir sua cidadania, você tem que legalizar os seus documentos. Então, você vai pegar a certidão dos seus pais, dos seus avós, comprovar todo o parentesco, toda a linha, né? Então, você tem que legalizar esse documento. Antigamente, era feito só em São Paulo, em Brasília, só em consulado. Não, hoje em dia, você faz no próprio cartório. Então, a gente faz a legalização, que é o apostilamento, e você daqui já pode mandar esses documentos. Nossa, que facilita um monte. Facilitou muito, muito. A gente teve quando começou, a gente teve uma grande demanda, assim, tinha uma demanda reprimida, né? Agora já está um pouco menos, mas é uma coisa que, quando eu comecei, eu não achei que ia fazer tanto. Eu achei que ia ser uma coisa esporádica, não. Toda semana aparece um ou outro.